igreja. Amém. Pode sentar, povo santo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do nosso Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Boa noite, igreja. Você está feliz com essa notícia boa? Eu também estou. Vamos dar um aplauso para ele. Que Deus bom. Glórias a Deus, glórias a Deus. Obras da carne, parte, 12ª parte, dissensões. Vamos lá. Pega aí a sua Bíblia. Está com a Bíblia? Se não tiver, nós vamos colocar aqui uma Bíblia. Não, deixa quieto, irmão. Agora não. Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja da Galáxia, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao versos 21. Cumprimentar a audiência da rádio 92.1, 92.9. Infelizmente não estamos transmitindo pela 94, deu um problema na rádio. Estamos pelos nossos 2 aplicativos, estamos pelo Facebook, estamos pelo YouTube. Cumprimentar vocês em nome de Jesus. Vamos ler. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, vamos falar hoje, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas, guarde essa expressão do apóstolo Paulo, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Efésios capítulo 3, versículo 5, 3 ao 5, Efésios capítulo 5, versículo 3 ao 5, coisas semelhantes, vamos ver coisas semelhantes. 3, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Coisas semelhantes, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto,
nenhum incontinente, olha, coisa semelhante, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vamos ler mais alguma coisa semelhante. 1 Coríntios 6, 7 ao 11, diz assim: o só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis injustiça e fazei o dano, isto aos próprios irmãos, como estão fazendo com o irmão Paulo Júnior, né? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Semelhança. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Apocalipse 22, 15. Estou mostrando coisas semelhantes. 22, 15. Diz assim: fora ficam os cães, semelhantes, feiticeiros, impuros, assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Vamos orar. Ai, Deus, que essas palavras ditas nesta casa simples, mas é uma casa que nós dedicamos ao louvor a Ti, dedicamos ao estudo da palavra. Aqui não tem meninices, aqui não tem criancices, aqui não tem carnalidade, aqui não é a carne que domina o culto, como infelizmente, Senhor, na maioria dos ministérios. É a carne que toca, é a carne que alegra, é a carne que faz as outras carnes ficarem felizes. Meu Deus, usa esses minutos para levar esta palavra para longe, para bem longe. Já foi compartilhada aos domingos, mais de 1.800 publicações já foram feitas através daqui do ministério. E os outros compartilhamentos, Senhor, mais de 7.000 pessoas foram alcançadas, fora as rádios, fora os aplicativos. Deus, como é bom poder ser um instrumento para abrir olhos, iluminar mentes. Oramos em nome de Jesus, e se você crê, digam todos amém, e dá um louvor para o nosso Deus. Glória a Deus. Tem uma irmã aí que está lendo alto para ver assim. Ô, glória. Lê em casa também, bem alto assim, tá? O vizinho escutar. Então, obras da carne, dissensões. O que é dissensões? O que é dissensões? Mostre para nós o significado de dissensões. Falta de entendimento, divergência
de opiniões entre duas ou mais pessoas, condição de disputa, desavença, qualidade daquilo que diverge, discorda, depara, divergência de opiniões, de interesses, de sentimentos, sinônimos de divergências, discordância, controvérsia, desacordo, desaprovação, desarmonia, desconcerto, desencontro, desentendimento, desinteligência, diferença, dissenso, dissentimento, dissidência, divisão e separação. Tudo isto aqui está ligado a dissensões, falta de entendimento, divergência de opiniões entre duas ou mais pessoas, disputa, litígio, desavença, discórdia, separação, oposição, conflito, contenda. Pastor, então quer dizer que dissensão é falta de entendimento. Então eu não posso, eu tenho que concordar com tudo, para não haver uma divergência, não. Também não. Eu vou lhe mostrar na Bíblia, brigas. Você quer ver aqui? Atos capítulo 15, Atos 15, versículos 1 e 2 e o 7. Atos 15, versos 1 e o versos 2, depois o verso 7. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não pode ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e de Barnabé contenda, diga contenda, olha aí, contenda, e não pequena, eles chegaram com esse palavreado, quem não se circuncidar, como os costumes de Moisés, não podeis ser salvo. Bota lá, irmão, olha lá. Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Então Paulo, não, eu não posso ter dissensões, deixa eles. Vamos seguir o que eles estão falando, para a gente não entrar numa divergência, para a gente não entrar numa desavença, não, vamos concordar, não, aí você, entendendo, pessoal? Porque às vezes a gente pensa, então eu tenho que ficar calado, concordar com tudo, para que não haja uma divergência. Não, aqui você viu, os caras chegaram, no versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia, Jerusalém, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de quem? De Moisés, não podeis ser salvos. Paulo chegou e falou: tudo bem. Foi isso que ele falou? Não, olha o que ele falou: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não, fica quieto, ser humilde, não, olha ali, não estou lhe mostrando para você sair brigando por qualquer coisa, tá? Porque tem gente que pega uma palavra dessa e sai brigando por qualquer coisa. O pastor falou que eu posso meter o pau. Não falei nada. Eu estou te mostrando aqui algo que foi sadio para a fé cristã. Paulo defendeu o seu apostolado. Paulo defendeu o seu chamado. Porque a salvação não era por circuncidar segundo Moisés. A salvação é pela graça mediante a fé que não vem de nós, é um presente de Deus. Então Paulo cria assim, e ele defendia, versículo de número de discussões com eles,
resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos presbíteros com respeito a esta questão. Aí no versículo 7, havendo que grande debate, houve uma discussão, houve uma divergência. Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentis a palavra do evangelho e cresce. Então houve uma divergência, houve um litígio, mas uma coisa salutar, uma coisa que deveria ser, porque os apóstolos não poderiam ficar, o apóstolo Paulo não poderia ficar caso. Chegou ao conhecimento do líder da igreja, que é Pedro, de Jerusalém, e Pedro percebeu que Paulo estava certo nessa condição. Outro ponto aqui, versículo 36 ao versos 41, aí no mesmo capítulo, 36, alguns dias depois disso, Paulo e Barnabé voltemos para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor. Então Paulo saía pregando o quê? Adivinhação? Não, a palavra para ver como passam. Versículo 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha e não os acompanhou no trabalho. 39. Houve entre eles, entre quem? Paulo e Barnabé, amiguíssimo, mas houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu e encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria, Sicília, confirmando as igrejas. Então aqui houve uma divergência. Paulo não queria levar João Marcos, porque João Marcos era um garoto forte, grande e frouxo. Forte, grande e frouxo. Não aguentou o tranco das viagens, não aguentou os espancamentos, não aguentou o xingamento, não aguentou os confrontos e fugiu. No meio da viagem, João Marcos saiu fora. Aí na outra viagem, deveria ser uma viagem mais confortável, aí o Barnabé falou: vamos levar meu primo, meu sobrinho. Paulo falou: não vai não. Ah, mas não vai não. Ah, se ele não vai, eu também não vou. Não vai os dois, pronto. Paulo também não falou: oh, pelo amor de Deus, você vai me deixar, Barnabé? Oh, não faça isso. Ele falou: não vai levar. Você está do lado dele? Então fica, vai para lá. Vem, Silas, vamos comigo. Eu estou te mostrando um tipo de divergência saudável, em prol da verdade do Evangelho. Olha outra divergência aqui, com Jesus, João 7, 12, havia grande murmuração, pequena, grande murmuração, a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Então aqui já era uma dissensão não saudável. Estavam ali duvidando do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 40 ao versículo 43. Ligou aí, irmão. Versículo 40 ao versículo 43. Diz assim, 40 ao 43. Obrigado, irmão. Estou aqui suando igual um cuscuz velho.
Olha o que ele diz. 7:40. Diz assim: então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este verdadeiramente é o profeta. E outros diziam: ele é o Cristo. E outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Então você vê que a carne está sempre discordando. Isso acontece com a gente, acontece com todos. Aí você tem que dominar, né? Tem que dominar. Capítulo de João 9. João 9. Estou te mostrando exemplo de dissensões. João 9, versículo 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é Jesus, estava falando de Jesus. Este homem não é de Deus. Por que eles chegaram à conclusão que Jesus não era de Deus? Por quê? Porque não guarda o sábado. Dizem de mim, né? Ele não é de Deus, porque ele não jejua. Ele não é de Deus, ele não sobe no monte para buscar a cara de Deus, nem para buscar a porção dobrada do Espírito Santo. Ele não é de Deus. Na igreja dele ninguém fica rodando, porque ele não deixa um culto pentecostal. Ele não é de Deus. É assim que eles falam. Falavam de Jesus. Alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus. Por que ele não é de Deus? Porque guarda o sábado. Diziam quem? Outros. O que os outros diziam? Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Houve dissensão entre eles. Olha a dissensão aqui, que Paulo coloca isto como coisa, se vivermos na prática dessas dissensões, a Bíblia diz que não herdaremos o reino de Deus. Vamos ver mais um exemplo em Jesus. João 10. Todo mundo já conhece essa passagem, já pregamos, já lemos bastante sobre Jesus, seu bom pastor, né? Fala que Jesus é a porta, que de modo nenhum vai seguir os estranhos, né? Lá no versículo 5 diz que as ovelhas de Jesus de modo nenhum vai seguir os estranhos. Ou seja, quando você vê grupos imensos de líderes enganando pessoas, e as pessoas já ouviram a verdade e continuam a seguir isto, não tem nada a ver com a verdade. Não insista, irmão. Não insista com pessoas que já ouviram a verdade. Não insista. Porque uma vez ouvindo a verdade, e a verdade não encaixou nessas pessoas, porque elas não pertencem à verdade. Fique em paz. Pastor, mas é meu marido. Vai fazer o quê? Aí é minha mulher. Vai fazer o quê? Aí é meu filho. Vai fazer o quê? Não, vai fazer o quê? É meu neto. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Então, o versículo que nós vamos ler é o versículo 19. Ele diz assim: por causa dessas palavras, rompeu-se o quê? Uma nova dissensão entre os judeus. Começou a dissensão, a divergência. Então ele está dizendo aqui: por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Então você viu aqui comigo dissensões, falando sobre Jesus, pessoas
discordando com ele, são dissensões que são obras da carne, manifestação carnais. Você viu lá com Paulo, Paulo falando, não vai comigo, porque ele fez isso, não vai andar comigo. Aí você vai ver agora, Salomão, o sábio Salomão diz assim, Provérbio 17, Provérbio 17, 19, essa dissensão aqui é contenda. O que ama, 17 e 19 de Provérbio, o que ama, o que? A contenda, ama o que? O pecado, você vê? Por isso que a Bíblia diz, quem vive nesta prática não vai herdar o reino de Deus, porque a prática da contenda se torna um pecado, e o pecado não vai povoar a nova Jerusalém. O que ama a contenda, ama o pecado, e o que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Provérbio 18, 6 e 7. Os lábios do insensato, o que faz? Entra na contenda, é carne, é obra da carne. Os lábios do insensato entram na contenda, por açoites brandam a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Falando de contenda. 26, 21 de Provérbios. Como o carvão é para a brasa, e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rinchas. Está vendo? São conselhos de Jesus, conselhos de Paulo, conselhos de Salomão. Vamos ver o prejuízo se vivermos nesta prática. Paulo disse lá em Gálatas 5, 21, Gálatas 5, 21, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus. Não tem direito à herança. A nossa herança, irmãos, não é ganhar na loteria. A nossa herança, enquanto estamos aqui, não é ter paz na terra, não é ter uma vida facilitada. A nossa herança é a esperança de um dia podermos viver para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa esperança e a nossa alegria. Viu que nós lemos em Tessalonicenses? Nós lemos, consolai-vos com estas palavras. Consolai-vos com qual palavras? Um dia o nosso Senhor descerá do céu, vai trazer em sua companhia os espíritos dos que dormem, os espíritos eleitos, porque você sabe, quando um eleito morre, Jesus falou que aquele homem que estava do lado dele lá na cruz, falou, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Paulo falou, não sei o que é melhor, estar com vocês, eu sei que é incomparável, melhor é morrer e estar com o Senhor. Então Paulo tinha na mente dele, após a partida dele, por isso que Paulo morreu tranquilo, por isso que ele estava na prisão. Nenhuma carta que ele escreveu carta de desesperado, ele escreveu carta de pessoas que sabia para onde iria, e sabia o que ele estava fazendo ali, e sabia a missão dele na terra. Irmão, quando você compreende a tua missão, não tem problema para você, não tem nada de nhenhenhen, nem de lero-lero, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Entendemos? Vamos entrar agora em algumas passagens firmes. Primeiro, Jesus falou aqui em João capítulo 17, versículo 20 ao 22, João 17,
20 ao 22. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem crer em mim. Você crê em Jesus? Foi a oração dele, hein? Ele fez oração por nós lá atrás. Por intermédio de sua palavra. 21. A fim de que todos sejam um. Todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam quantos? Um, como nós somos. Jesus já estava falando sobre unidades. Você já leu o Salmo 133, versículo 1 a 3? Olha só que lindo. Salmo 133, versos do 1 ao 3. Ó, como é bom e como é agradável viverem unidos quem? Olha isto. Jesus falou união, unidos. Ai, ó, como é bom e como é agradável que os irmãos vivam em união. Aí Paulo, o apóstolo, escrevendo a sua primeira carta à igreja de Coríntios, logo no primeiro capítulo, 1 de Coríntios, capítulo de número 1, escrevendo uma carta para a igreja problemática, igreja carnal, cri-cri, perturbadíssima. 1 de Coríntios 1, 10, olha o que ele diz, até o 13. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora? Vamos? Que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejam como? Inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que leva a pessoa não unir com a outra? Perdão. Se alguém aqui, ou me vendo ou me ouvindo, que tem problema com alguém, ou aqui ou com alguém, se você não consegue perdoar essa pessoa, você não é de Deus. Porque Jesus falou, se você não perdoa, você não é perdoado. Não foi eu quem disse isso, não, foi Jesus quem falou. Então se eu não tenho um coração perdoador, eu também não sou perdoado por ele. Então é muito sério quando Paulo está ensinando aqui a igreja que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos. Não é unido com meia dúzia, é unido, diga unidos. Oh, meu grupinho, aqui não tem grupinho, mas aqui é uma igreja só. Unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado. Paulo, ele não tinha uma bola de cristal que sabia tudo. Ele não tinha uma câmera que ficava vigiando, sabe, o olho que tudo vê. Ele tinha irmãos que preservavam a unidade da igreja. Se você sabe de alguma coisa, denuncie na hora. Não espere passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, não. Denuncie na hora. Ouviu alguma coisa, falaste alguma coisa de um e de outro, vou chamar a pessoa. Ou você muda de assunto, ou eu vou chamar a pessoa para a gente tete a tete resolver o problema. Pronto, acaba com a divisão, acaba com a contenda. Paulo diz que ele foi informado pela casa de Cloé que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, como que eles diziam?
Eu sou de quem? Eu sou de Paulo. E o outro? Eu sou de Apolo. E o outro? Eu sou de Cefas. E o outro? Eu sou de Cristo. Aí Paulo vai dizer ali, ó, 13. Acaso Cristo está como? Tem um Cristo para cada igreja? Tem um céu para cada ministério? Cada congregação? Parece que tem, né? Tem o céu do Batista, que só ele que ceia a igreja. Tem o céu do presbiteriano, tem o céu dos metodistas, tem o céu das Casas da Bênção, da Universal, tem o céu das Assembleias, tem o céu do Ministério de Restituição. Não tem. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Então, Paulo está, ele mesmo, criticando a ele mesmo. Ele estava vendo gente idolatrando, né? Um idolatrava Pedro, outro idolatrava Paulo, outro idolatrava Apolo, e sabe? E isto é uma forma de haver divergências, litígios, desavenças, discórdia, separação. Isto não é de Deus, é obra da carne. Se nós vivermos nisto, somos candidatos a perecer no inferno, irmão. Mas eu vim na igreja toda terça e domingo, pastor. Vai para o inferno com a tua Bíblia e vindo à igreja terça e domingo. Se houver no teu coração alguma coisa dessa, que você deixa isto viver na sua vida como algo praticando sempre, você, felizmente, eu ou qualquer um, é um candidato a sentar no colo do Satanás. Versículo de número 13, já lembro, né? O 13, né? Acaso Cristo está dividido? Diga, não, Cristo não está dividido. Não está dividido. Então Paulo está criando uma igreja com bons hábitos. Como é uma igreja com bons hábitos? Se perdoar. Irmão, igreja é lugar de perdão, irmãos. Igreja é lugar de amor, não é lugar de ficar virando cara para o outro, irmão. Alguém chega para mim, fulano, não fala comigo. Vai falar. Vai falar. Se você não falar, tu não vais falar mais. Se você fica sem falar com as pessoas, que Deus te permita que tu não fales mais. Para melhor você não falar, ou eu não falar, do que, o que ele falou? Se a tua língua faz você tropeçar, faça o quê? Faça o quê, irmão? Arranque. Se tua mão faz você tropeçar, faz o quê? Arranque. Não é arrancar. Deus sabe como tratar. Ele fez ter fome numa terra para trazer o filho pródigo de volta para a casa do pai. Ou você acha que estava combinado quando o filho chegasse lá naquela terra, ia haver fome? Não, Deus, quando ele vai atrás de um eleito, irmão, ele vai derrubando tudo, vai criando tudo, ele faz qualquer coisa para trazer o eleito para casa, irmão. Por isso que eu descanso. Minha mãe é de Deus. Se não for de Deus, vou fazer o quê? Meu pai, não sei lá, eu não sei, eu sei de mim, eu cuido da minha vida. Eu não sou advogado de mãe, de pai, de mulher, de filho. Eu sou um filho de Deus e quero me pautar a minha vida aqui, no que está nessa palavra. Então vamos lá, vamos seguir. Igreja de Coríntios outra vez, em 1 de Coríntios 3, do 1 ao 3. Olha Paulo de novo. Está entendendo, igreja? Não adianta eu falar e você não estiver entendendo o que nós estamos transmitindo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Paulo está dizendo à igreja: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda podeis, porque ainda sois a igreja. Paulo está chamando uma igreja inteira de uma igreja carnal.
Ele falou, eu não pude falar a vocês como espiritual. Você reúne a igreja para falar que a igreja é de Jesus, que a igreja vai viver com o Senhor a vida eterna. O povo fica assim, quando que ele vai orar pela cura divina? Quando que ele vai orar pela prosperidade? Quando que ele vai tirar a maldição da minha cabeça? Olha o que eles querem. Essa gente é o quê? Carnais. Quando que ele vai fazer a campanha da libertação? A noite do sacudimento. Sabe quando? Nunca. Se o Filho te libertar, Ele te libertou? Ele entrou em tua vida? Então tu és livre. Tu és livre. Então ele está falando, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então tem gente de carne pura, irmão, não tem de nada. Tu acaba de falar, sai daqui, entra no carro, já sai falando outra coisa. Não chega nem em casa, dentro do carro já sai falando outra coisa. Já sai pecando contra aquilo que ouviu. Carnal. Então, aí o pastor vai falar como carnal, que Paulo falou aqui, ó, versículo 1, eu porém, irmãos, não vos pude falar como, versículo 1, com espirituais, e sim, aí o pastor vai tratar o carnal como carnal, o que ele faz? Desvia. Não para de safadeza, irmão, tu é um safado, tu é uma pilantra, porque o carnal a gente tem que falar assim, né? Oh, meu Deus, o pastor falou que eu sou pilantra. Eu falo que tu é uma ovelha, você fica fazendo coisa de pilantra. Você entende, abençoado? Então, aí Paulo estava cansado com a igreja de Corinto, cansado, a igreja deu problema, é problema, leia a carta primeiro e segundo, você vai ver problema, e era uma igreja que rodava no poder, falava em língua, profetizava, eis que digo, eis que falo, eis que vejo, Deus mandou te dizer, olha o garotinho cantando, aquele garoto foi o pontapé para as heresias da molecada aparecer nas redes sociais. Só tem pirralho falando besteira. Um monte de pirralho que deveria estar estudando, sabe? Deveria estar trocando as fraldas, né? Está lá na rede social. Pior de tudo, que esse povo carnal gosta dessa palhaçada, irmão. É um povo carnal que gosta de, eu quero saber, eu vou lá no culto do garotinho, o garotinho pirralhinho, né? Ele adivinha tudo, ele aprendeu com o pezão, sabe? Com o homem do sapato 59, ele aprendeu tudo com a calça apertada, 2 dias para colocar a calça no corpo. Então, ele aprendeu tudo, ele adivinha tudo, ele vai dizer o que vai ser o meu amanhã. Amanhã tu vai passar fome, porque tu não guarda dinheiro hoje, amanhã tu vai passar necessidade. Não precisa adivinhar o futuro de ninguém. Se você não planta saúde hoje, amanhã tu fica doente. Se você não planta uma proteção financeira para amanhã ou depois, você vai ficar duro e vai ficar pedindo dinheiro para os outros. Precisa de algum pai de santo, bola de cristal, leitura de mão. Estava lá o pastor, estenda a mão para mim, bota a mão assim. Não, só fica. Ele estava assim, lendo a mão. O pastor está assim agora, lendo a mão. Por quê? Porque sois carnais. A gente está lidando com uma igreja carnal. A gente está levando algo espiritual. Dentro do nosso meio tem um bocado. A gente está levando algo espiritual para uma igreja carnal, que não entende nada e não se esforça para entender. Não para ouvir, não para meditar na palavra. Vai sempre ser carnal. Paulo falou aqui. Por que é carnal? Versículo 3. Porquanto, havendo entre vós o quê? Pronto, olha a qualidade. Ciúme é um tipo de dissensões. Cara, o pastor já, aqueles meninos chegaram agora, o Cosme e o Damião. O pastor já foi comer com eles lá no Éden. Só não encontramos com aquele safado como é o nome dele? Do Adão. Se a gente encontra, a gente arrebenta ele, irmão. Aí uma maçaroca. Então a pessoa fica com ciúme, irmão. É um problema sério lá. Porquanto havendo entre vós
ciúmes e contendas. Contendas. Ai, o pastor nunca me chamou para pescar. Só chama o Wander e aquele maluco do Manel. Né, Manel? Nem eu, que sou melhor da cabeça do que Manel, ele nunca me chamou. Aí eu chamo. Eu não vou não. Só queria só que o senhor me chamasse. Só para arrumar contenda, irmão. Só para arrumar problema, para encher a cabeça dos outros. Olha lá. Havendo entre vós ciúmes. Havendo entre vós contendas. Quando uma igreja tem contendas e tem ciúmes, vamos lá. Não é assim que sois carnais? Como uma igreja com ciúmes e contendas. Oh, eu tenho muito ciúme do meu pastor, meu Deus, se eu puder. Nós estávamos na Bahia, minha esposa, tinha uma senhora, meu Deus do céu. Ela falou, pastor, a gente vai cuidar do senhor, veio do Rio, arrumou uma casa para a gente, perto da casa dela, no prédio da casa dela. Ó, não vai cortar cabelo em lugar nenhum. Eu vim na sua casa, vou cortar o seu cabelo, vou fazer a sua barba. O senhor vai de onde? Vai de táxi, o táxi vai levar o senhor. Meu Deus do céu. Aí um dia nós não quisemos mais essas coisas. Aí a mulher soltou os bichos. Aí ligou para o pastor aqui no Rio de Janeiro. Ele está fazendo isso com a gente. Porque eu deixei de ser babado. Eu não gosto de que babe em cima de mim, irmão. Não gosto de babação. Eu gosto de respeito. Amor não é babação, amor é respeito. Eu gosto de respeito, que as pessoas respeitem o meu ministério, respeitem o meu chamado, respeitem e entendam o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou passando o meu tempo aqui, eu estou aqui cumprindo uma missão. É missão, irmão. É missão que eu estou cumprindo, missão. Olha lá, não é assim que sois carnais e andais segundo quem? Os homens. Paulo está falando, é por isso vocês são carnais, vocês andam segundo o homem. Igreja de Coríntios de novo, vamos terminar. 1 de Coríntios 11, olha isso aqui, 11, 18 e 19, tudo na igreja de Coríntios. Por isso que eu não acredito nesse negócio de palhaçada, de ficar pulando, rodando, sabe, falando em línguas estranhas. Cadê a interpretação do Espírito? Não tem, então é estranha. Vai falar com Deus quietinho lá no seu canto, seu banheiro, sua casa lá, vai vir para a igreja para fazer confusão? Aqui, ó. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis aonde? Na igreja, irmão. Essa gente que provoca divisão na igreja, é gente que já vem de casa, é uma casa dividida, um lar cheio de conflito, cheio de gente que grita, não tem uma cabeça, não tem uma hierarquia, um líder, uma esposa que acompanha, que é auxiliadora, filhos que estão debaixo da autoridade dos pais. Não é uma casa que os filhos que mandam. Oh, eu vou perguntar para minha filha, para meu filho, se a gente vai na igreja domingo. Aí, quem manda nesse troço? É filho que manda agora? Ou se ele tiver com vontade de ir, a gente vai. Se minha filha não quiser ir para a praia, claro que a carne quer ir para a praia, irmão, mostrar as coisinhas lá na praia. Antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis aonde? Na igreja. E eu, em parte, o creio. Paulo falou, eu estou acreditando que há mesmo. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, quando acontece, alguém aparece fazendo fofoca, os aprovados reprovam logo a fofoca. Irmã, não. Aqui você não vai arrumar ouvido para falar de ninguém. Vamos cantar louvores? Louvores não. Vamos falar do irmãozinho, porque eu tenho uma novidade para o irmão. Vai guardar a fofoca para o diabo, conversa com ele quando chegar no inferno.
Chegar no inferno, você troca a ideia com ele, que é para lá que você vai, que você faz fofoca da vida dos outros, para o inferno que você vai. Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Terminando, Tito, aí finou. Aí já vamos dar o pontapé para a mensagem, a próxima mensagem, quinta-feira. Tito 3, 9 ao 11. Paulo está dizendo que ali, irmão, evita o quê? Eu tenho que evitar, você tem que evitar. Eu tenho que evitar discussões. Aí eu chego aqui, todo mundo sabe que aqui na frente eu paro o meu carro, o cara da empresa ali. Todo dia, irmão, todo dia o cara bota o carro na porta da igreja, ali, todo dia ele já sabe, botei uma placa ali, papel, colou, aí tinha uma plaquinha lá, continuar colocando, então, sabe, aí dá vontade de falar, eu falo, o que a Bíblia manda fazer? Cara, eu tenho um bucho muito pequeno para levar uma facada, não tenho um bucho grande para levar uma facada, tenho um bucho pequeno, já levei uma, eu sei que dói pra caramba. Então, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre quem? Sobre a lei. Oh, Moisés jejuou, sei o que, eu quero jejuar. Vai, meu filho, vai jejuar. Oh, Moisés foi no monte, eu quero ir no monte. Vá para o monte, irmão. Oh, Moisés ficou, sabe, com a mão para cima. Fica com a mão para cima, irmão. Oh, Moisés ficou com a cabeça para... Fica com a cabeça para baixo, irmão. Entendeu, pessoal? Qual é o teu problema de ficar discutindo com esse povo que é carnal? Olha lá. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Oh, o dia do Senhor é o domingo. Domingo é o dia do Senhor. Não, é o sábado. Não é o domingo. Não é o sábado. Olha a briga, irmão. Não aguenta com um negócio desse, irmão. Qual é o dia do Senhor? Todos os dias. Este é o dia que o Senhor fez. Todos os dias são o dia do Senhor. Não. Você trabalha domingo, vá para o inferno. Porque no dia do Senhor, ninguém trabalha. Eles chamavam Jesus de que não era de Deus, porque ele não guardou o quê? Viu? É a briga que está falando, ó. Evita isso. Aí fui na casa da irmã visitar a irmã, e a irmã falou, mas o óleo é santo, o presbítero, o óleo do presbítero, e o presbítero do óleo está aqui na Bíblia, e está aqui na Bíblia também. Aí, fica assim, está tudo na Bíblia, não está, irmão? Está na Bíblia, não está? Está. Tanto o óleo do presbítero está na Bíblia. Deixa, isso aqui é o óleo. Beba aquele que tu fritou, aquele peixe que a gente fritou hoje. Beba aquele. Passa, irmão. Fica rindo não, para de brincadeira. Porque não tem utilidade, diga assim, não tem utilidade, são o quê? Fúteis, vai gastar tua vida. Tua igreja não jejua, a gente jejua. Glória a Deus. Aproveita, jejua por mim. O cara está com 300 quilos, né? Jejua por mim. Vai lá. Porque não tem utilidade, são fúteis. O que mais? Evita homem faccioso. Vamos falar isso semana que vem. Quinta-feira. Semana que vem não. Facção. Evita homem faccioso. Evita, irmão. Tu conhece a pessoa? Ih, já veio um encrenqueiro. Cai fora. Ô, meu, tchau, vamos embora. Vamos para sua escada. Some da presença dele. Vai criar problema. Quando ele vem assim, os pés é assim, ó. Apressa rapidinho. Vem voando. É fofoca. Cai fora. Cai fora. Ligou uma vez para você. E ela, de novo. Ela vai insistir 38 vezes. Pode deixar. Não atende. Vai. Fofoca. Para te dar uns parabéns. Ô, irmã Marilda, parabéns. A Marilda faz aniversário hoje, hein?
Já mandou o churrasco para ela lá? Evita um homem faccioso, depois de admoestá-lo, faccioso, primeira e segunda vez, faça o que com ele? Pois sabes que a tal pessoa, como é que ela está? Tu vais ficar perdendo tempo com gente que está pervertida. E vive, quem vive pecando vai para onde, irmão? Para o inferno. Não vai, quem não vai para o reino, vai para onde? Pastor, vai para o purgatório. O Papa falou que a gente vai para o purgatório, purgar. Ele vai para o purgatório, ele vai para o inferno, se ele não largar a idolatria, ele vai para o inferno. O Papa já está quase indo, né? Pois sabeis que tal pessoa está pervertida e vive como? Pecando por si mesma. Ela está o quê? Condenada, já está condenada. Está condenada. Irmão, vamos viver em amor, vamos respeitar os semelhantes. Fuja de fofoca, irmão. Fuja de dissensões. Fuja de desentendimento na sua casa, com seu esposo, com seus filhos, com seu marido, com sua família, com seu vizinho. Deixa Deus fazer a justiça, irmão. Eu já engoli tanta coisa com vizinho, de gente braba. Irmão, desde garoto, sempre tive gente que queria me bater. Agora ninguém me bate, porque o irmão aqui sempre está perto de mim, ele não deixa. Mas eu sempre tive, eu não tinha ele, né? Sempre tive. Sabe, desde garoto as pessoas queriam bater em mim, bater em mim, bater em mim. Fiquei velho e continuavam tentando bater em mim, uma discussão, e eu sempre, sabe, fica quieto. Minha esposa, filho, deixa. Entendeu? Evita. Vai ser melhor para você, você vai viver melhor, você vai... No nosso meio aqui, irmãos, evita isso. Na sua casa, evita isso. Falta de entendimento, divergência de opiniões entre duas ou mais pessoas, disputa, litígio, desavença, discórdia, separação, oposição, conflitos e contendas. Jesus falou para que todos sejam um, para que todos sejam um, para que todos sejam um. Amém? Assim seja. Assim seja. Disse o Senhor. Já orou aqui por Raimundo?